Vamos mergulhar nos resultados do Banco ABC do terceiro trimestre de 2025 e entender o que de fato mudou. Para começar, o número que todo mundo olha primeiro, o lucro líquido recorrente, ficou em 256,8 milhões de reais. Ok, à primeira vista parece um resultado ali meio de lado, sem grandes novidades. Mas por trás desse número tem uma história bem interessante sobre prudência, sobre uma estratégia bem definida do banco, e é isso que a gente vai desvendar agora. E para a gente entender essa história direitinho, a gente vai passar pelo resultado geral, dar uma olhada nos números, focar no que mais chamou a atenção e, claro, entender qual foi a estratégia do banco. Depois tem um ponto de atenção importante e um resumão para fechar. Bora lá então, vamos começar a montar esse quebra-cabeça com uma visão geral do que foi o desempenho do Banco ABC nesse trimestre. E para entender de onde saiu aquele lucro de quase 257 milhões, a gente precisa olhar para os principais indicadores. Então, vamos aos números. Olha só que interessante, o lucro líquido cresceu 5,3%, certo? Mas o que realmente salta aos olhos aqui é a margem financeira, que subiu quase 8%. E essa é basicamente a principal fonte de receita do banco. Então, guarda bem essa informação, porque esse crescimento forte na margem é a chave para a gente entender todo o resto. Já que a margem financeira brilhou, vamos olhar mais de perto para ela e ver o que realmente puxou o resultado do banco para cima. E tá aí, o motor do banco funcionando a todo vapor. A margem financeira, que é de onde vem o grosso da receita, cresceu de forma bem robusta. Isso mostra que o coração da operação, sabe, tá batendo forte. E isso nos leva à grande pergunta desta análise. Pensa comigo, se a principal fonte de receita foi tão bem, por que o lucro lá na ponta não acompanhou esse ritmo todo? O que é que aconteceu no meio do caminho que segurou esse resultado? A resposta para essa pergunta está na estratégia. Foi uma decisão consciente do banco, uma decisão bem conservadora. Vamos entender o porquê. Para isso, a gente precisa falar rapidinho sobre um termo: provisões para devedores duvidosos, ou PDD. De um jeito bem simples, é um colchão de segurança. É um dinheiro que o banco guarda hoje, pensando em possíveis calotes que podem acontecer lá na frente. E pronto. Tá aí a resposta para o nosso mistério. O banco decidiu, por conta própria, aumentar bastante as suas provisões. Ou seja, ele reforçou as suas defesas, deixou aquele colchão de segurança bem mais gordo. E é por isso que, mesmo com a receita crescendo forte, o lucro final ficou mais contido. E agora vem a parte mais curiosa. O banco fez tudo isso, aumentou essa cautela, não porque a situação piorou. Muito pelo contrário. A inadimplência, ou seja, os calotes, está em níveis super baixos e continua caindo, chegando a só 0,6%. Então, o cenário é exatamente este. A inadimplência está caindo, mas as provisões estão subindo. O nome disso é prudência proativa. O banco não está reagindo a um problema que já existe. Ele está se antecipando, está se preparando para um cenário futuro, reforçando as defesas por pura estratégia. E essa postura mais cautelosa não aparece só nos números do balanço não. Vamos ver o que o banco está sinalizando para os próximos meses. A sinalização para o futuro é bem clara e segue essa mesma linha de raciocínio. O banco revisou para baixo a sua projeção de crescimento da carteira de crédito. Basicamente, ele está dizendo que espera um ritmo de crescimento mais moderado daqui para frente. Certo? Agora que a gente já viu todas as peças, vamos juntar tudo para ter a imagem completa de como foi esse terceiro trimestre do Banco ABC. Resumindo, então, o que a gente viu foi um lucro estável, ali na casa dos 257 milhões, um crescimento bem forte da margem financeira, que foi o grande motor do trimestre, um aumento bem conservador das provisões, reforçando o colchão de segurança, uma inadimplência que continua baixa e sob controle e, por fim, uma projeção de crescimento de crédito menor para 2025. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão. O que esses números do terceiro trimestre realmente significam? É um sinal de fraqueza com o lucro que não decolou como poderia? Ou, na verdade, é um sinal de força estratégica de um banco que está se preparando de forma muito consciente e prudente para o que pode vir pela frente?